कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है. Duas jovens garotas são incentivadas pelo pai a entrarem para o mundo da luta. Durante essa jornada, elas enfrentam diversos desafios, preconceitos e até pessoas que fazem de tudo para que elas não alcancem seu objetivo. O filme começa nos apresentando um ex-lutador indiano chamado Mahavir Singh Phogat. Há muito tempo, ele deixou a luta livre por causa de dificuldades financeiras e atualmente está trabalhando em um cargo governamental. Uma tarde, Mahavir está no escritório assistindo às Olimpíadas. Outro ex-campeão estadual de luta livre chamado Harkinder também trabalha junto com o nosso protagonista. Os dois discutem um pouco e se desafiam para uma luta. Sendo um lutador profissional e com o dobro do tamanho de Mahavir, Harkinder fica bem confiante que irá vencer. Mas quando a luta começa, ele é derrubado no chão em questão de segundos. Após o combate, Mahavir tenta motivar seu adversário, dizendo que ele perdeu para um campeão nacional de luta livre. Mahavir parou de lutar há anos, mas seu sonho de ganhar uma medalha de ouro para seu país ainda não morreu. Por isso, ele tem o objetivo de treinar seu futuro filho desde cedo. Quando ele e sua esposa Daya estão esperando um bebê, Mahavir frequentemente olha para as medalhas e fotos de suas conquistas passadas na parede. Ele sonha que um dia verá as medalhas do filho substituírem as dele. Daya finalmente dá à luz a seu primeiro filho, mas acaba sendo uma menina chamada Gita. A notícia não é muito bem aceita pelo pai, mas ele ainda tem esperança. Os aldeões lhe dão conselhos estranhos sobre como conceber um filho homem. Alguns dizem para tentar acasalar com sua esposa nas manhãs de domingo, enquanto outros o aconselham a jejuar em dias específicos. Um ano depois de tentar todos os métodos, o resultado é o mesmo, e o casal é abençoado com uma segunda filha chamada Babita. Mahavir finalmente aceita que seu sonho não se realizará. Os anos passam e Geta e Babita viram adolescentes. Elas são como qualquer outra garota da cidade, mas têm muito medo do pai, que é bastante severo com elas. Uma noite, Mahavir volta para casa e vê seus vizinhos na frente de sua casa. Eles reclamam que Gita e Babita estão espancando seus filhos, que são dois caras aparentemente fortes, mas que ficaram tremendo de medo por causa das garotas. Em vez de repreender as meninas, Mahavir as incentiva a mostrar como conseguiram vencer os rapazes. Ao ver que as duas são talentosas e promissoras para seguirem carreira na luta livre, o pai fica muito feliz. À noite, Mahavir diz a Daya que quer que suas filhas lutem. Porém, na sociedade conservadora que vivem, as meninas que fazem qualquer coisa que não seja o trabalho doméstico é vista como algo errado. Por isso, Daya fica horrorizada com a ideia, com medo do que as outras pessoas vão falar. Porém, Mahavir a pressiona para deixá-los treinar por pelo menos um ano, e caso não se saiam bem, ele desistiria da ideia. Já no dia seguinte, ele acorda Gita e Babita às 5 da manhã. Ao saírem, elas são surpreendidas por um vendedor ambulante, que vende uma guloseima que as duas amam chamada Golgapas. As meninas ficam confusas com a surpresa, mas devoram a guloseima como se não comessem há muito tempo. Quando terminam, Mahavir as proíbe de comer qualquer coisa gordurosa ou açucarada de agora em diante. A partir desse dia, elas terão que seguir uma dieta rigorosa e treinar todos os dias como um verdadeiro lutador. Elas correm vários quilômetros naquele dia e voltam para casa com os músculos bem doloridos, sendo obrigadas a usar os shorts de seu primo Omkar, já que os seus são bem desconfortáveis. Suas pernas expostas incomodam bastante seus vizinhos conservadores. Nos dias seguintes, Gita e Babita mal conseguem ficar em pé, mas ainda assim, Mahavir as leva ao limite e as fazem se esforçar ao máximo. Depois que as meninas ficam em forma, chega a hora de ensinar o básico da luta livre. O dono da arena onde fica o ringue de luta livre local não permite que meninas treinem, o que atrapalha bastante o desenvolvimento das garotas. Então, um belo dia, Mahavir decide fazer seu próprio ringue no meio do campo. O pai explica para as meninas que elas precisam brigar com os homens para serem mais fortes que eles, mas o único cara qualificado para isso é seu sobrinho Omkar. Quando
ele entra no ringue pela primeira vez com elas, Omkar consegue as derrotar em menos de 1 minuto, mas com o tempo, o fracasso vai as ajudando a melhorar. Mesmo que a família seja vegetariana, quando Mahavir percebe que as meninas precisam de mais proteína, ele briga com Daya para permitir que comam carne. Ele até convence o açougueiro a vender a carne por um preço mais baixo, prometendo divulgar sua loja quando suas filhas ficarem famosas. O triste de toda essa jornada é que o pai nunca pergunta às filhas o que elas realmente querem. Por causa disso, Gita e Babita se cansam de seguir suas ordens e reclamam que o treino está afetando os estudos e os seus cabelos, que acabam se danificando por causa dos treinos. Mahavir diz que elas podem deixar os estudos para depois, mas algo deve ser feito em relação aos cabelos. Então, para resolver o problema, ele decide cortá-los bem curtinho, algo que deixa as meninas bem insatisfeitas. Elas imploram para que o pai não corte, mas ele não escuta. Seus vizinhos ficam ainda mais incomodados e afirmam que as garotas realmente se parecem com homens agora. Um dia, Gita e Babita decidem faltar a um treino para ir a um casamento. Enquanto dançam na festa, Mahavir invade e dá um tapa em Omkar por ser uma má influência para suas filhas. Mais tarde naquele dia, as irmãs Omkar e a noiva estão juntas em uma sala. Gita e Babita reclamam do pai, desejando que nunca tivessem nascido. A noiva de apenas 14 anos que está sendo casada à força por seu pai compara suas situações e tenta levantar o astral das meninas. Ela diz que em uma sociedade onde as filhas são consideradas um fardo, Mahavir está as treinando para fazerem algo grandioso em suas vidas. O comentário faz as irmãs perceberem que, embora o pai as faça treinar pesado, no final das contas ele está fazendo isso por elas. No dia seguinte, Mahavir acorda e vê que as meninas já começaram a treinar. Elas fazem o melhor que podem e acabam derrotando Omkar. Em busca de adversários mais fortes, o pai as leva para uma competição local de luta livre. Porém, como os participantes da competição são apenas rapazes, os organizadores acham errado deixar as meninas lutarem contra eles. Para convencê-los, Mahavir afirma que uma briga entre dois gêneros certamente atrairá mais o público. No dia da partida, uma grande multidão vem ver Gita lutar e ela é obrigada a escolher um oponente entre 3 meninos. Quando ela escolhe o mais forte deles, todos ficam desacreditados, já sabendo que ela nunca o vencerá. Mas assim que começa o embate, ele é jogado no chão em poucos segundos. Rapidamente as pessoas mudam de lado e começam a torcer por ela no final da partida, mas ficam decepcionadas quando o menino vence. Mesmo assim, a multidão a respeita vendo que ela é uma oponente digna e tão forte quanto um homem. Gita fica ansiosa para a próxima partida e já não consegue dormir há 2 dias por não ter conseguido vencer o último combate. As meninas participam de vários embates de luta livre. Gita enfrenta homens fortes e consegue derrubar todos. Sua popularidade começa a aumentar e o açougue, que é seu patrocinador, também fica famoso, assim como foi prometido pelo pai lá no início. Parte do sonho de Mahavir se torna realidade quando as medalhas de suas filhas são penduradas na parede que antes guardava suas conquistas. Isso significa que quando Gita tiver idade suficiente, ela estará pronta para participar da competição de luta livre de nível nacional. Mahavir precisa treiná-la com muito cuidado para os nacionais. Por isso, ele decidiu deixar o emprego no escritório. Ele cria um tapete de luta livre com colchões de dormir para ensinar a elas as regras do esporte. Depois de meses de treino, chega o dia da final sub-júnior. Como Gita está acostumada a lutar com homens com o dobro do seu tamanho, ela derrota facilmente todos os seus oponentes e ganha uma medalha de ouro. Anos se passam e Gita finalmente vence o campeonato de nível nacional sênior, que é o maior torneio de luta livre do país, que lhe dá uma vaga para competir internacionalmente. As pessoas que zombaram de Mahavir lá no passado agora o ovacionam pelo sucesso de suas filhas. Para o treinamento de nível internacional, Gita é transferida para um centro de treinamento administrado pelo governo na cidade de Patiala. Mahavir fica preocupado que o novo treinador, chamado Pramod, não reconheça os pontos fortes e fracos de sua filha. Quando o pai tenta falar com ele, Pramod fica irritado e pede para Mahavir ir embora. O treinador é um homem egocêntrico que pensa que só os seus métodos são os certos. Sua atitude deixa Mahavir mais preocupado com sua filha, mas ele não tem outra escolha a não ser voltar para casa. Pramod começa o treinamento pedindo às meninas que esqueçam todos os planos e técnicas que aprenderam até agora, pois tudo estava errado. A partir do dia seguinte, ele as ensina as melhores técnicas que mudam completamente a maneira de Gita abordar uma luta.
luta. Pelo menos é isso que ele diz. Apesar do ponto forte da garota ser o ataque, ele pede que ela haja defensivamente, pois acha que assim será melhor. A mudança de ambiente faz com que Gita se desvie da luta livre. Ela começa a deixar o cabelo crescer, a conversar com os meninos, a acordar tarde, a comer o que quiser e assim por diante. Ao mesmo tempo, Babita adota os costumes antigos da irmã e segue as orientações do pai, treinando forte como Gita costumava fazer. Um dia, Gita volta para casa com presentes para toda a família. O comprimento de seu cabelo e sua atitude mudaram muito em poucos meses. Ela desrespeita sutilmente o pai, pensando que é melhor que ele e age como se tivesse esquecido tudo o que ele fez por ela. Mais tarde naquele dia, as irmãs estão treinando, então Gita para e se gaba das novas técnicas que está aprendendo com seu novo treinador. Mahavir a desafia para provar que sua técnica está errada. Pai e filha lutam entre si em uma partida muito difícil de assistir. Mahavir é um grande oponente, mas perde porque está muito velho e fraco. Na manhã seguinte, Gita volta à cidade sem falar com o pai. Ela voa para Sydney para seu primeiro campeonato mundial. Essa será a luta mais importante da sua vida, algo com que ela sonhava desde criança. Porém, a garota acaba se saindo muito mal e perde. Enquanto isso, Babita vence o campeonato nacional e tem que ingressar na mesma academia de treinamento que a irmã. Quando chega, fica confusa vendo que Gita nem se incomodou por ter perdido a última partida. Lá no passado, ela perdia o sono por causa de uma única derrota, mas agora nem se importa mais. Um mês depois, Gita tem mais uma partida internacional pela frente e acaba perdendo pela segunda vez. Assim acontece nas 5 partidas seguintes, não conseguindo nenhuma vitória internacional. Pramod a desanima mais ainda, dizendo que ela não foi feita para competições internacionais e se recusa a aceitar que as derrotas é por culpa de seu treinamento tosco. Quando percebe que está no fundo do poço, a única pessoa em quem Gita consegue pensar é em seu pai. Ela liga para ele chorando, pedindo desculpas por tudo. Mahavir também chora ouvindo o desabafo da filha. Em 6 meses, ela participará da 19ª partida de um evento, onde competirão as melhores lutadoras do mundo. Para treiná-la para isso, Mahavir decide ir até Patiala. Ele e Omkar alugam 2 quartos próximos do centro de treinamento e as meninas vão secretamente até eles pela manhã e treinam por 2 horas antes do início do treinamento real na arena. Elas se saem bem por algumas semanas e conseguem enganar o treinador, mas Pramod logo percebe o que está acontecendo e conta para o chefe do conselho esportivo, que ameaça desqualificar as meninas. Mahavir promete se afastar, mas continua ajudando as filhas pelo telefone, analisando as gravações de todas as partidas que Gita perdeu e contando o que ela fez de errado. Graças à ajuda do pai, Gita finalmente volta a vencer e se qualifica para um grande evento. Pramod fica furioso quando ela dá todos os créditos de sua vitória para Mahavir. Quando o campeonato começa, Gita não se sai bem nas 2 primeiras rodadas da primeira partida. Pramod pede que ela se concentre na defesa, mas Mahavir grita para ela atacar em vez de defender. Seguindo o conselho do pai, ela marca vários pontos e vence a rodada por 6-3. Nas semifinais, ela luta contra a implacável lutadora nigeriana Naomi. Assim como na partida anterior, Gita pensa no conselho do pai e conquista vários pontos, mas a partida termina empatada. Na rodada adicional, ela surpreende a todos quando consegue vencer Naomi. Na coletiva de imprensa pós-jogo, Gita revela que sua vitória foi graças às estratégias de Mahavir. Pramod fica ainda mais irritado por não receber os créditos e resolve fazer de tudo para ser mencionado na final. A última luta da nossa protagonista é contra Angelina, uma lutadora que já a derrotou 2 vezes. No dia da final, todos entram na arena animados. Pramod obriga um homem a levar Mahavir para um depósito e trancá-lo lá dentro. A partida começa sem o pai estar presente, algo que desmotiva Gita. Porém, ela consegue começar em vantagem, ganhando 3 pontos e vencendo o primeiro round. Gita vai bem no segundo round também, mas Angelina vira o jogo com um contra-ataque feroz. Na última rodada, Gita fica em desvantagem, já perdendo por 4 pontos, faltando apenas 9 segundos para o fim do tempo. Nesse momento, ela se lembra de uma técnica especial que Mahavir lhe ensinou para vencer a partida no último segundo.
Com essa vitória, Geeta se torna a primeira lutadora indiana a ganhar o ouro em uma competição de luta internacional. Embora seja uma grande conquista, a ausência do pai torna tudo menos especial para Geeta. Quando ela é premiada, toca o hino nacional indiano, que faz Mahavir perceber que sua filha venceu. Nesse momento, um zelador abre a porta e o deixa sair. Ele abraça as filhas, orgulhoso por terem chegado tão longe. Os repórteres ignoram Pramod e rodeiam o pai. Esse filme foi baseado em uma história real e os eventos que aconteceram nele foram muito importantes na história das mulheres indianas. No final dele, vemos as fotos das irmãs na vida real, que até hoje contribuem para os direitos das mulheres e para os esportes na Índia. E esse foi o recap do filme Dangal, que foi lançado em 2016. Minha nota para ela é 10 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá.